Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda do Cristo. Para a gente entender a segunda vinda do Cristo, precisamos compreender a primeira vinda, tá? Então vamos entrar um pouco na história. Teve 3 revelações, então vamos primeiro para o início. A primeira foi a passagem de Moisés, onde ele trouxe os 10 mandamentos. Só que naquele tempo, o homem ele era um pouquinho diferente do atual. Não muito, né? A gente ainda está aprendendo, mas naquela época a coisa era mais rude, digamos assim. Então naquele momento se dizia muito da lei do olho por olho, dente por dente. A coisa é assim, pisou no meu pé, arranca a cabeça, né? Mais ou menos assim, que as coisas aconteciam. Então, com esses 10 mandamentos, deu um norte para a humanidade. Por exemplo, naquele tempo, Moisés, para explicar que não era saudável, eles viviam no deserto, comer animais com a pata assim, fendada, né? Assim, né? Fendada. Os bichinhos que viviam naquela época, ele não tinha o recurso para dizer, olha, se vocês comerem esse tipo de bicho do deserto, vai trazer algumas doenças. Então ele falou, se você comer, Deus falou que eu posso arrancar sua cabeça. Então a pessoa não comia, né? Ou melhor ficar com a minha cabeça no lugar. Era uma coisa mais, né? Não tinha uma oratória mais amorosa, era uma coisa mais direta. Então essa foi a primeira revelação. Mas mesmo assim, dessa forma mais rude, deu um direcionamento para aquela população daquele povo que vivia ali naquela região. A segunda revelação, digamos assim, foi quando Jesus veio, que ele resumiu esses 10 mandamentos em apenas um, que é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu esses 10 mandamentos em uma coisa só. Se nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a gente ia poupar muito sofrimento, muita dor, muitas guerras, muitas questões que nós vivemos, né? Só que desse tempo que Jesus nasceu e viveu até hoje, até um certo tempo, tinha muita dificuldade de compreensão desse ensinamento que parece simples, e ao longo da história, cada pessoa, cada líder religioso, a própria igreja, ela fez modificações. Então a Bíblia foi reescrita muitas vezes, cada língua, então teve algumas modificações. Claro que a sua essência, que é amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, isso manteve, mas mudou alguns significados, algumas interpretações. Então tudo isso trouxe muita confusão. E Allan Kardec, na terceira revelação, ele trouxe a compreensão, o entendimento do que é isso. Tem algumas citações no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente entender. Por exemplo, quando se fala que Jesus ele fala, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada, as pessoas achavam que era matar em nome de Cristo, como teve as cruzadas, teve muitas guerras que eu vim para trazer a espada, então vamos pegar a espada e quem não for dos nossos, nós arrancamos a cabeça. Então a história ela é contada pelo vencedor. Então, por exemplo, quando surgiu essa coisa, esse temor a Deus, né? Deus como um Deus muito mau do Velho Testamento, essa coisa muito de arrancar a cabeça, de matar, Jesus trouxe o amor, ele veio implementar o amor na terra. Só que isso não teve muita modificação. É só pegarmos a própria história, que a história dizia que era uma coisa muito bruta. Mesmo que Jesus já tinha nascido, já tinha passado o Evangelho, e ainda continuava o mesmo entendimento, que tudo se resolvia na guerra. Então, os deuses, as divindades, a crença de outros povos, elas eram entendidas como os demônios. Então, o cristão tinha ali Deus, o Deus único, esse entendimento, tudo aquilo que fugia disso
não era bom. Então vamos arrancar a cabeça, vamos empurrar o evangelho na violência. E assim foi. Mas conforme Allan Kardec veio e trouxe as obras básicas, toda a estrutura, apresentando o mundo espiritual, então começamos a entender de uma forma mais sutil o evangelho de uma forma mais leve, mais tranquila, que apontava para outra direção, a direção da reforma íntima, de olhar para si. Porque não era sobre um inimigo externo, era sobre um inimigo interno. É sobre as minhas fraquezas, sobre as minhas sombras, sobre coisas que eu estava ali, vidas e vidas, passando e me lapidando e ainda não entendia, porque nós carregamos no nosso inconsciente o que nós somos. Quando nós encarnamos, vamos falar da nossa vida atual, encarnados. Cada um aqui presente, né, me incluindo, teve a sua criação, teve o seu espelho dentro de casa, por isso a família é o lugar onde se inicia tudo, né, onde nós aprendemos os valores, é dentro de casa, é na família. Então cada um aqui tem um olhar, cada um aqui é um universo em construção, cada um de nós. Devemos olhar para nós mesmos, e a reforma íntima é a gente olhar com maturidade para as nossas mazelas, para as nossas sombras. E é isso que a terceira revelação traz a nós. Mas para a gente entender essa segunda vinda de Cristo, que ele veio aqui, se imagina que ele vai vir, encarnar novamente e trazer outros ensinamentos. Não existe nenhuma escritura que diga que sim e que não. Mas se a gente aprofundar, tanto faz, não que tanto faz que Jesus vai encarnar novamente, mas o que quer dizer da volta do Cristo, aí agora todos esses fatos que eu falei foram fatos históricos, né, que estão escritos na história desse planeta. Agora vamos falar um pouquinho dos fatos históricos, mas espirituais. Em dado momento que a humanidade estava perdida em si mesmo, na sua ignorância espiritual, na sua falta de entendimento, em dado momento, fora do tempo e espaço, que foge da nossa limitação humana, foi como fosse uma grande assembleia de seres muito evoluídos espiritualmente falando, que foge da nossa compreensão, e não importa isso porque a gente não vai conseguir entender pelo lado cognitivo, pela nossa mente limitada, mas chegou um momento que a própria espiritualidade falou, olha, a gente precisa intervir porque eles vão se matar, eles vão se cumprir ali porque não entendeu muita coisa. Então, naquele grupo ali, Jesus Cristo, né, por uma escolha própria, ele aceitou o desafio de encarnar e para mostrar um pouquinho só do que é o amor. Já que a gente, naquela época, né, nós, possivelmente nós mesmos, poderíamos estar encarnados, né, naquele momento, dado o momento da história, ele se propôs a vir e mostrar, perdão, só tomar uma aguinha. Mostrar o caminho, mostrar o amor, porque o caminho é o amor. Então ele veio. Então, a segunda vinda de Cristo, já linkando com a primeira, Jesus Cristo, consciência, um irmão, um espírito mais velho, sábio, se propôs a vir aqui, trazer o amor. Então, quando eu falo da consciência crística, a consciência, o Cristo, é uma consciência, é um amor. Então, Cristo, quando veio, ele ensinou, Jesus, ele ensinou com o amor que é a energia crística. O que seria essa consciência crística? Seria a consciência do mundo espiritual, seria essa consciência de nós mesmos. Jesus,
ele, em algum momento, ele falou, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e sei para onde eu vou. Quem de nós aqui presente tem essa consciência do seu propósito de vida, da sua missão? Tenha consciência que cada um de nós aqui, para poder encarnar, para poder estar aqui presente nessa roupagem carnal, digamos, esse avatar, essa roupa, esse preparo, teve a permissão e o consentimento da espiritualidade. Hoje, quantas pessoas, ou melhor, quantos espíritos querem ter a oportunidade de estar matriculado nessa escola espiritual chamada Planeta Terra? E não tem. Então, a oportunidade que nós temos aqui de estar encarnado, de rever tudo o que a gente é, o que a gente foi e o que a gente será, não precisamos necessariamente saber que eu fui há 3, 4 vidas atrás. Isso não é irrelevante. A não ser que a própria espiritualidade nos revele por algum motivo para a gente trabalhar alguma questão. Mas nós trazemos no nosso inconsciente o que nós somos. Quer perceber o nosso inconsciente? Trânsito de São Paulo às 18 horas. A gente se revela atrás de um volante, né? Muitas vezes. Dentro de um transporte público lotado, num posicionamento diferente do que nós acreditamos de um colega de trabalho. Ali nós revelamos, por algum momento, quem nós somos. Seja um momento bom, seja um momento ruim. E essa consciência crítica, ela está além de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer classe social, de qualquer coisa. Porque, pensamos bem, a vida de quem nasce, às vezes, numa família mais humilde, de uma situação financeira mais simples, ela é tão complicada, pode parecer que não, mas ela é tão complicada de quem nasce em um berço de ouro. Porque as dificuldades, cada um está ali para aprender o que é necessário. Imagine uma pessoa que não tem limites, ela nasce numa família que é muito rica e não tem limites. Tudo que ela quer, ela pode ter. Isso é um perigo, é muito difícil para a pessoa saber lidar, né? Como é difícil também para a pessoa que nasce numa situação que ela não tem nada. Ambos, de alguma forma, pediram aquela situação, entender aquilo que ela precisa passar. Então, para a gente entender essa consciência crítica, ela exige um momento de internalizar, sentir. Porque quando Jesus fala, vós sois deuses, pode fazer coisas tão grandiosas como eu faço, ou maiores, não é só palavras bonitas, poéticas. Nós somos capazes, nós somos co-criadores da nossa realidade. E cada um tem a sua realidade. Às vezes aquilo que eu tenho uma certa facilidade de fazer, talvez seja a dificuldade do outro e vice-versa, né? Cada um tem a sua dificuldade, a sua facilidade, cada um tem suas crenças que travam, tem as suas crenças que abrem o caminho. Então é algo muito pessoal, intransferível. O caminho espiritual, ele é intransferível. Por mais que todos nós estamos olhando aqui para o mesmo lugar, parar numa segunda-feira fria, que poderia ir para casa, tomar um chocolate quente, uma sopinha, estamos aqui, todo mundo tem o mesmo propósito. Mas cada um na sua individualidade, buscando esse amor crístico. Então, essa segunda vinda de Cristo, ela já está acontecendo. Não necessariamente Jesus está encarnado entre nós ou vai encarnar, mas o amor de Cristo já foi implantado. Então nós estamos aqui, depois de mais de 2000 anos que ele passou aqui encarnado, estamos passando tudo o que ele passou. Ele veio, digamos que foi um ser espiritual muito elevado, a própria divindade que se fez carne, passou uma vida humana para nos mostrar que somos capazes de ser deuses, como ele mesmo falou. Existe uma grande lacuna nos livros bíblicos, né? Que é a parte dos 13 anos até os 30 anos de Jesus.
Não tem muitos relatos dos livros, digamos, oficiais da Bíblia, o que ele fez nesse período. Porque todo mundo acha que Jesus ele era tão perfeito, que ele veio aqui, passou, falou um monte de coisa, não viveu, não sentiu, não amou, não sofreu, não teve raiva, não teve seus momentos. Porque colocou Jesus num pedestal, e é o lugar que ele deve estar, nesse pedestal de grande professor da humanidade, só que ele teve encarnado aqui. Ele sentiu frio, ele sentiu dor. Então, nesse período que ele deu uma lacuna nos livros, dos 13 aos 30 anos, ele foi rodar o mundo, ele foi aprender. Existem muitas teorias, não vamos nos prender nas teorias, existem teorias que ele passou por algumas escolas iniciáticas, algumas tradições espirituais, que pode ser, como não pode ser, mas o que eu posso dizer é que nesse momento ele viveu, para se preparar para a missão dele, tudo que a gente viveu. Ele não pagava os boletos, né, igual a gente paga hoje em dia, mas algo similar, teve as dificuldades, tinha que viajar o mundo todo, andou com grandes professores. E para isso, às vezes, pelo que a gente aprendeu há tempos atrás, isso não tem muito sentido. Falar, mas ele já vem pronto. Mas mesmo assim, já que ele se propôs a vir aqui à Terra, ele passou por todas as dificuldades que nós passamos. Então, as dificuldades que a gente passa, às vezes a gente mudar uma palavra, a gente mudar o sentido da palavra, diz muita coisa. Então, às vezes, né, nessa escola espiritual chamada Terra, vamos tirar a palavra dificuldade, vamos colocar as palavras desafio. Se é uma escola, tem lições, né, a ser aprendidas. Então, essas lições que a gente passa, que passamos aqui, às vezes são mais simples, às vezes são mais complicadas, mas todos nós estamos passando as nossas dificuldades. Então, a reforma íntima, acessar essa consciência, ela é um caminho, ela é o caminho de olhar. Voltamos ao ensinamento de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Se amar, ter esse amor, amar a si próprio. Só que nós não vivemos isolados, vivemos em sociedade. Então, amar o próximo, amar a si mesmo para amar o próximo, eu preciso dessa convivência com o outro. Existe desafio maior, existe escola maior do que o casamento, do que a família? Estar reunido com pessoas. Muitas vezes, nós tratamos a pessoa de fora melhor do que a nossa própria família, né? Por exemplo, né? Vai um amigo nos visitar, aí ele leva a criança. Aí a criança derruba um copo de refrigerante na mesa. Fala, não, tá tudo bem, tá tranquilo, fica tranquilo, nós vamos limpar. Agora, se fosse o nosso filho, aí vai brigar com o moleque, fala, moleque, não presta atenção. Então, nós precisamos olhar primeiro para nós, para quem está mais perto, porque é o grande desafio. A família é o grande desafio. Porque eu posso ter um trabalho e ficar naquele trabalho 1 ano, 2 anos, 10 anos, e de repente, né, por algum motivo, eu saio daquele trabalho e aquelas relações elas já não vão existir mais, porque, né, seguiu a vida, fui para outro lugar. Mas a família não, a família está ali. Por mais que os filhos cresçam, batam suas asas, vão voar, mas ainda existe o laço afetivo espiritual. Quem é pai e mãe sempre é, né? Os filhos podem estar na fase adulta, mas quando a coisa aperta, ele sabe para quem recorrer. Vai buscar, né, aquele colinho ali, aquele acalento dos pais. Então essa força crística, essa segunda vinda de Cristo, ela já está acontecendo. Precisamos estar mais atentos. Precisamos estar atentos. Sabe aquele morador de rua que está ali, que às vezes acabou virando a paisagem? Nós estamos tão acostumados, né, que o morador de rua está ali, a gente desvia aqui e segue o caminho. Ele também tem essa consciência crística dentro dele. Ele também está ali. Só que ele não tem consciência. Ele está naquela condição por algum motivo que levou àquele lugar, por alguma questão emocional, como nós temos nossas questões emocionais que estamos vivendo, pelas nossas dores, que foram mal trabalhadas, muitas vezes pelo espelho que tivemos dentro de casa, porque é o espelho dentro de casa. Onde nós aprendemos a ser pais? Aprendemos com os nossos pais. E a criança, ela aprende com as palavras.
Não chega nem 10%. Você fala para o seu filho, não coma um monte de doce. Mas se você come um monte de doce, ele vai prestar atenção. Meu pai come um monte de doce, então eu vou comer um monte de doce. Ele não vai ligar muito que você fale que não é para comer doce, que doce não é saudável. Ele vai observar. Então, é o espelho. Mas está tudo bem também. Não vamos jogar pedra nos nossos pais e quem nos criou. Porque nós damos aquilo, entregamos aquilo que a nossa consciência, daquele momento, nos permitiu, que eu conhecia. Então, se de repente, isso acontece muito, é muito comum quem tem muitos filhos. O primeiro filho sempre sofre, né? Porque o pai não tinha muita experiência. Aí depois o pai está mais velho, ele começa a ficar mais dócil. Então, quando ele vira avô, permite tudo, né? Porque fala, agora eu estou aqui fazendo meu papel de estragar os netinhos, né? Porque talvez quando ele era jovem, imaturo, ele não tinha consciência daquilo. Então, mas hoje ele tem. Então não vamos jogar pedra aos nossos pais, não vamos também nos martirizar pelos nossos erros quando éramos mais jovens. Vamos entender que agora compreendemos um pouquinho da vida, então vamos fazer diferente. Não importa o que eu fiz lá no passado. Claro que tudo tem uma consequência, né, de tudo que eu fiz, mas com maturidade, sabendo que eu fiz o que era possível naquele momento, hoje eu consigo ter maturidade de entender melhor a vida, ser um melhor pai, ser uma melhor mãe, um melhor companheiro, companheira, amigo, profissional. Só que a gente vai repetindo padrões, passando a vida desapercebido, como estivesse no piloto automático, repetindo padrões. E essa consciência crítica é para a gente parar, cortar esses padrões. O meu avô batia no meu pai com a varinha lá da árvore que tinha no quintal. O meu pai me batia de chinelo. E agora o que eu faço com meu filho? Agora eu sento e converso. Claro que tem hora que dá vontade de dar um chacoalhão na molecada, mas hoje, com todo o conhecimento, tudo que temos de consciência hoje, a gente pode usar outros recursos para educar essas crianças. Quantos traumas, quantas coisas nós carregamos da nossa infância, parte da nossa adolescência. E aí depois a gente tem que fazer terapia, né, Luiz? Tem que fazer terapia. Tem que vir para a casa espírita corrigir coisas do passado. Tudo bem, faz parte. Cada um traz as suas dores. Mas a consciência de sermos melhores para os que estão chegando depois. E que nós buscamos dos nossos ancestrais, dos anciões, as coisas boas que nós aprendemos. Essas coisas não muito boas, a gente muda elas, ressignifica, dá outro sentido. É isso que a consciência crítica, é isso que Jesus veio nos trazer, o amor. E até hoje nós estamos batendo cabeça com tanta dificuldade. Mas nós somos capazes. Porque se Ele mesmo, se o próprio Cristo falou que nós somos deuses, somos co-criadores da nossa realidade, nós podemos mudar. Tem coisas que nós mudamos muito rápido, tem outras coisas que levam mais tempo. E talvez nessa vida nem dê tempo de mudar tudo. E está tudo bem. Se eu sair dessa vida melhor do que eu entrei, eu já ganhei, já contribuí muito para mim mesmo, para os meus, para a humanidade. Então ter essa consciência crítica desperta dentro da gente, o amor de Cristo. Consciência crítica é um nome bonito, né? Mas o que eu quero dizer é o amor. E o amor ele tem várias facetas. A gente está tentando aprender. Não adianta eu aqui tentar explicar o que é amor se é algo que eu nem sei exatamente o que é. Mas é algo que eu procuro na minha convivência com as pessoas, na minha relação comigo mesmo, entender o que é o amor. Estamos todos no mesmo barco, no mesmo balaio, aprendendo sobre o amor. E é um caminho de luz, é um caminho que não é um caminho tão enfeitado, tão bonitinho. Ele tem as suas belezas, mas tenhamos a consciência que nós vamos mexer em algo. Esse dia eu vi um vídeo muito engraçado na internet, né? Esses memes assim, uma pessoa imaginando como é a casa espírita, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo se amando, uma coisa bonita, né? O caminho do autoconhecimento, da reforma íntima.
Mas esse caminho, ele nos traz olhar com maturidade para as nossas sombras. Então vai doer, vai cutucar aonde a gente precisa mexer e aprender. Mas esse é o caminho, porque pensamos assim, como eu vi também esses dias, né, aquelas coisas de internet. Se eu tenho um problema comigo acontecendo agora, se eu tenho a solução para esse problema, para resolver agora, nesse exato momento, então não tem um problema, está resolvido, porque eu tenho a solução. Mas se eu também não tenho a solução para resolver, por hora também está resolvido. E para eu ter essa consciência, bom, se eu tenho a solução ou se eu não tenho a solução porque está me afligindo, o que cabe a mim? Silenciar. Essa consciência crística é o silêncio dentro de mim. Deus, a espiritualidade, a providência divina, ela fala baixinho. Eu preciso silenciar meus pensamentos. Mas vocês podem pensar, como que eu vou silenciar meus pensamentos se minha cabeça está toda bagunçada, com questões? Às vezes a pessoa está aqui, mas está pensando no boleto. Mas eu garanto para vocês, pensar no boleto nesse exato momento não ajuda. É um momento de entrega, é um momento de sentir o seu próprio corpo. Eu convido a todos que se sentirem confortáveis, fechar os olhos um instante, por gentileza. De olhos fechados, sentindo a presença, o amor de Cristo. E esse salão, ele vai tomando a cor amarela. Como se tivesse um sol aqui dentro. Sentimos a força e ao mesmo tempo a delicadeza de Cristo nos envolvendo. Jardineiro das estrelas. Quando o mundo ainda reinava a lei da força de alguns homens, de lá das alturas de minha mãe do céu, foi enviado aqui na terra um menino de olhos de mel e voz macia. Muitas coisas venho aprendendo com ele: tolerância, compaixão, respeito e leveza. Seu jeitinho de semear, a sua alegria no plantio é o que mais me encanta. Ó jardineiro das estrelas, infinita é a minha gratidão em ter você como meu guia. Mergulho dentro de mim, sinto a tua presença, com coragem e firmeza.
alegria e vontade. Contente a beça, vou seguindo, vou replantando meu jardim com flores e cantigas que o jardineiro me entregou. No silêncio, enterneço-me, recebo a nova era e celebro a vida em minha vida. Vamos, cada um no seu tempo, abrindo os olhos, voltando para cá, para o momento presente. A mensagem do Cristo, de Jesus, da sua segunda vinda, é atenção para com nós mesmos. Certa vez, em uma aula de sociologia numa universidade, um professor, sabendo que um aluno era católico, ele perguntou: o que você acha sobre a Inquisição, o que a Igreja Católica fez queimando as pessoas que não aceitavam Jesus? O que você acha? Qual o seu posicionamento sobre a Igreja Católica nesse período da Inquisição, das guerras, das cruzadas, que matavam em nome de Deus? Aí esse aluno ele respondeu assim: não ocorreu isso na igreja, não. Nunca ouvi falar disso. Ele falou: como assim? É histórico, não é eu que estou inventando. Ele falou: não, a Igreja Católica, ela nunca fez essas coisas, não. E aí começou um debate entre aluno e professor, e o aluno falou assim: olha, esses fatos, eles existiram sobre essas mortes, essa violência. Só que essa violência ela não foi praticada pela igreja, ela foi praticada por algumas pessoas que faziam parte dessa igreja e praticaram, porque a igreja é santa. A igreja, ela representa o amor de Deus aqui na terra. Então não foi a igreja que fez isso. Foi alguns homens que se diziam católicos naquele tempo, usaram desse poder, desse nome, em nome de Deus, para fazer essas coisas. Então, nós, desde aquele tempo e muito mais para trás, humanidade, nós fizemos muitas coisas e ao longo do tempo nós fomos sendo lapidados pela própria vida. A vida, ela só tem um sentido, ela só vai para um lugar. Como todo rio que deságua no mar, nós vamos de encontro a Deus. Isso é um mecanismo da própria vida. Só que se nós estamos tão presos em nossas crenças, em nossas sombras, em nossas limitações, e a gente não olha para isso, seria o mesmo que um barqueiro tentando remar contra a maré. Ele vai fazer muito esforço para tentar ir contra a maré. E muitas vezes nós se colocamos nesse lugar desse barqueiro, fazendo força para ir contra o objetivo da vida, que é esse reencontro com Deus. Em algum momento da eternidade, que foge da nossa compreensão, fora do tempo e do espaço, nós fomos criados, como diz no Evangelho, como diz no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. E nós vamos evoluindo. Então, vamos seguir o fluxo da própria vida. A vida só leva para um caminho. Nós resistimos muito para seguir esse caminho. Vamos amar mais, vamos ter mais tolerância conosco mesmo, com o outro. Eu sei que é desafiador a vida, lidar com o outro, mas vivemos em sociedade, vivemos em São Paulo também, dessa cidade, a quinta cidade maior do mundo. Não é fácil as relações. Mas se nós estamos encarnados aqui ou qualquer outro lugar, é porque era aqui. Era nesse momento que nós deveríamos estar para a nossa evolução. Não somos monges budistas que vivemos no alto do Himalaia, não, nós vivemos em São Paulo. Então é aqui a nossa evolução. Então essa mensagem crítica, vamos olhar com mais carinho para nós mesmos.
e viver esse amor, essa segunda vinda de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções.